Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo nós vamos falar de mais um gênio da história do xadrez. O grande enxadrista americano Bob Fischer. Essa partida que ficou conhecida como a partida do século. Bob Fischer, com apenas 13 anos de idade, venceu um mestre internacional de 26 anos. Essa ficou marcada como a melhor partida jogada por um jogador júnior. Como de costume, na segunda parte desse vídeo nós vamos mostrar mais alguns exercícios comentados, então fique até o final e se divirta. A partida foi jogada em Nova York, em 17 de outubro de 1956, e Bob Fischer jogava com as pretas. Cavalo em F3. Cavalo em F6. C4. G6. Cavalo em C3. Bispo em G7. Durante a sua carreira, Fischer gostava de colocar seus bispos em fianqueto. Repare que esse bispo fica quase a partida inteira defendendo o rei, para só no final participar do ataque. D4. Roque. Bispo em F4, desenvolvendo a peça. D5, atacando o centro. Dama em B3, defendendo o peão. D por C4. Dama por C4. C6. E4. Cavalo de B em D7. Torre em D1. Cavalo em B6, atacando a dama. Dama em C5. Bispo em G4. Bispo em G5. Cavalo em A4, renovando o ataque à dama. Dama em A3. Cavalo por C3. B por C3. Cavalo por E4. Bispo por E7, dando um garfo na dama e na torre. Dama em B6. Bispo em C4, aumentando a pressão perto do rei. Cavalo em C3. Bispo em C5, atacando a dama. Torre de F em E8, cheque. Rei em F1. Bispo em E6, sacrificando a dama. Bispo por B6. Bispo por C4, cheque. Rei em G1. Cavalo em E2, cheque. Agora Bob Fischer faz uma sequência de movimentos especiais no xadrez chamado de moinho, onde um jogador fica repetindo movimentos para adquirir vantagens na partida. Rei em F1. Cavalo por D4, cheque, e lá se foi o peão. Rei em G1. Cavalo em E2, cheque. Rei em F1. Cavalo em C3, cheque, atacando a torre. Rei em G1. A por B6. Nesse momento, Bob Fischer decide abrir mais um ataque ao oponente na coluna A. Dama em B4. Torre em A4, renovando o ataque à dama e melhorando a posição da torre. Dama por B6. E finalmente cavalo por D1. H3, dando uma casa de fuga para o rei. Torre por A2. Rei em H2. Cavalo por F2. Torre em E1. Torre por E1. Dama em D8, cheque. Bispo em F8. Cavalo por E1. Bispo em D5. Cavalo em F3. Cavalo em E4. Dama em B8. B5. H4. H5. Cavalo em E5. Rei em G7. Rei em G1. As peças brancas estão completamente dominadas, quase sem peças, e o rei está indefeso. Mas Fischer segue com uma sequência de lances forçados que o levarão à vitória. Acompanhe só. Bispo em C5, cheque. Rei em F1. Cavalo em G3, cheque. Rei em E1. Bispo em B4, cheque. Rei em D1. Bispo em B3, cheque. Rei em C1. Cavalo em E2, cheque. Rei em B1. Cavalo em C3, cheque. Rei em C1. Torre em C2, cheque mate. Agora vamos fazer alguns exercícios comentados. O objetivo desta parte do vídeo é incentivar a vocês a fazer os exercícios para que vocês tenham familiaridade com as posições do xadrez. Exercício 1. Neste primeiro exercício nós podemos perceber que o bispo está atacando a dama, e a torre ao mesmo tempo, e a dama está protegendo esse bispo. Há também uma tensão entre as duas torres na coluna A. As brancas jogam a dama com o intuito de cravar o bispo e a dama. Torre por torre atacando a dama. Dama captura a torre, e bispo captura a outra torre. Perceba que neste exercício nós capturamos as duas torres do oponente, e perdemos apenas uma. Exercício 2. Nesse exercício podemos perceber que a torre, o bispo e a dama estão apontando para a casa de H2. Perto dessa casa está o bispo e a dama do oponente. As brancas resolvem jogar o cavalo em F6. Bispo em H2, cheque. Rei em H1. Bispo em G1, cheque. Se as brancas capturarem o bispo, então, dama em H2, cheque mate. Sabendo disso, as brancas jogam dama em H3. Torre por H3, cheque. Peão por H3. E dama em H2, dando o cheque mate. Exercício 3. O nosso rei está em segurança.
A estrutura dos peões do adversário está melhor que a nossa. Temos a dama e a torre dominando a coluna. O rei do oponente também está seguro, mas há aqui um golpe que nos fará ganhar material, e esse ganho está relacionado ao tema de cheque duplo no xadrez. Dama em F6, cheque. Dama por dama. Peão por dama, dando o citado duplo. Rei em F8. Peão por torre, e fim de exercício. Exercício 4. Os dois oponentes fizeram o roque. A estrutura de peões está boa para os dois lados. Nessa posição não há nada que possa acontecer. O jogador das brancas comete um erro que os fazem perder o bispo. Perceba que há duas opções de cheque para capturar o bispo, porém, se você jogar a dama em D4, o teu ataque não terá efeito algum, mas... Dama em C5, cheque. Rei em H1. Dama captura o bispo. Exercício 5. Torre das pretas na segunda linha é sempre uma boa posição para o jogador daquelas peças. O nosso cavalo está muito bem posicionado no centro do tabuleiro. E o nosso rei não está correndo risco algum. As brancas jogam a dama em C4 reforçando o ataque ao peão na coluna A, e atacando a nossa torre em defesa. Vamos ver o que pode acontecer. Cavalo em E3. Muitas coisas acontecem com esse movimento. A primeira delas é o óbvio ataque à torre. Perceba que a captura do cavalo é muito ruim para as peças brancas, pois expande a proteção da torre para que a dama possa dar cheque-mate. A captura da torre pela dama também é muito ruim, pois o cavalo protege a casa para a entrada da dama. Então as brancas jogam a dama em E4 impedindo a entrada da dama. Então temos dama por dama, cavalo por dama, cavalo por torre. E terminamos mais um exercício. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.